Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VCJR11, vale a pena? Venha saber. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data que eu gravo o vídeo ele está sendo negociado a 94,04. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 11,64%, e ele vem sendo negociado a um PVP de 0,97, ou seja, ele vem sendo negociado com 3% de desconto. Ele tem uma liquidez muito boa, negociando a média de 1.800.000 por dia, em média, né? E ele teve uma melhoria, né? Ele valorizou 20% nos últimos 12 meses, porque o fundo caiu muito e conseguiu se recuperar. No sentido de cotação, o que a gente observa? Esse fundo está no mercado já desde antes da situação pandêmica de março de 2020. Então ele veio ao mercado no finalzinho de 2019. Na época, o mercado estava bem eufórico, então esse fundo chegou a ser negociado com certo ágio, mesmo sendo recente, ó, próximo dos R$110. Veio a situação pandêmica, suas cotas foram jogadas, né, para próximo de R$80. O fundo se recupera e aí fica sendo negociado ali próximo de R$100. Teve picos, né, ali na casa de 105 e mais ou menos no mês 6 de 2021, mês 5, mês 6 de 2021, começa a queda do fundo. Então esse fundo vem para uma queda, sendo negociado agora na casa de 95, fica oscilando desde o mês 6 de 2021 até o mês 6 de 2022, ou seja, um ano lateralizado, e aí no finalzinho desse período de um ano, ou seja, entre março e abril, começa a valorizar e o fundo volta ali a patamares de R$100. Durante o ano de 2022 começa a dificuldade para fundos de papel, né? 22, 23 começa a dificuldade para fundos de papel. Então, suas cotas desabam de R$100 para R$90. Inclusive, em abril de 2023, ó, isso lá em junho começa a queda. Em abril de 2023, o fundo chega no seu pior valor. Inclusive, abaixo ali de R$90, 80 e poucos reais. Então, é dessa recuperação ali que está sendo falado ali em cima. Então, o fundo sai desse fundo, chegando a ser negociado agora, nesse período, está lateralizado na casa de 95. E o fundo ficou um período aí, ó, desde mais ou menos maio mais ou menos do ano passado, até mais ou menos o mês 10, mês 11 do ano passado, ele ficou lateralizado ali próximo de R$90, e agora ele está mais ou menos nessa faixa de R$95. Continuando aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vai ver o nome do fundo, a gente vê que ele é um fundo com o CNPJ dele, para investidor geral, títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório, tá? Não há que se falar de vacância, pois ele é um fundo de papel. Aqui a gente vê que é um fundo que já tem mais de 27 mil cotistas, 14 milhões de cotas emitidas, mais de 14 milhões. Ele está valendo R$97 e ele tem valor de mercado de 1 bilhão e 430 milhões. Então já é um fundo maior, né, de maior volume, não é um fundo pequenininho. E o último dividendo entregue, 97 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê agora o yield médio do fundo. Então assim, o fundo já entregou yields muito ruins na casa de 0,30, mas também yields altíssimos na casa de 1,59, 1,77. E aqui eu já antecipo, nem é um momento que eu gosto de comentar a respeito do fundo, mas essas oscilações muito grandes, ó, saem de 0,30, depois 1,20, depois volta para 0,60, extrapola 1,50, depois, sabe, essas quedas gigantescas para mim, eu não gosto tanto, tá? Então, se você, às vezes, tem esse receio de tanta volatilidade, tanta oscilação, talvez não seja um fundo ideal, né? Agora, mais recentemente, ele estava na casa de 1,20, 1,20 e pouco, chegou a cair para 0,6 e vem se recuperando. E agora ele está mais ou menos estabilizado na casa de 1% de yield entregue. Não é um yield ruim frente aos concorrentes, né? Aqui a gente vê nominalmente esses valores, né? Ali em cima era o yield, aqui são os valores, que querendo ou não reflete os dividendos entregues. Então esse é um fundo que entregou, como eu disse, ó, 30 centavos, 60 centavos, 90 centavos. Na época, isso aqui era algo atípico, né? 1,20. Então ele depois reduz para 60, 1,20, 1,50. Chegou a ter dividendos baixíssimos aqui embaixo, ó, no ano de 2022. E mais recentemente ele meio que estabilizou-se entre 90 e 1,20. Com dividendos baixos, essas quedas aqui, né? Elas geralmente acontecem em razão da oscilação da inflação ou não. E agora o fundo vem num cenário de yields maiores, né? Tá num crescimento recentemente, ó. Então ele chegou a ter uma queda no último ano, né? 55 centavos e agora ele vem para 75, 90, 97. No dia 31 de janeiro, o fundo pagou no dia 15 de fevereiro esse valor.
Pode ser que quando esse vídeo for ao ar, ele já vai estar bem próximo da próxima data base. Em fevereiro vai ser dia 29 de fevereiro, numa quinta-feira. Eu estou gravando esse vídeo numa sexta-feira, no dia 23, então assim, quase uma semana de antecedência, né? Mais de uma semana de antecedência, mais ou menos. Então, pode ser que no dia que esse vídeo estiver indo ao ar, vai ser o dia de anúncio de dividendos aí para março, quanto que esse fundo vai pagar. E aqui embaixo a gente vê a rentabilidade do fundo. Então, sim, o fundo não está nas melhores rentabilidades, né? Ele perdeu para o CDI no período, só que temos que ser justos. Ele tem um ano aqui de prejuízo, de perda, né? Talvez, se tivesse esse ano aí, o fundo estaria próximo aí do CDI. Então, no período aí dos últimos 5 anos, o fundo rendeu 39%, o CDI do período 44%, o IPCA do período 32%. Como esse é um fundo que ele é atrelado ao IPCA e ele bateu o IPCA, menos mal. Ele praticamente se igualou com o IFIX do período, lembrando que todos esses indicadores estão com um ano de defasagem. Só que ele perdeu feio para o IDIV, que é o índice de dividendos das ações. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, para a gente ver informações lá do relatório gerencial, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado vocês que apoiam. Nós contamos ainda com um clube de membros em todos os nossos canais. Torne-se membro aqui do canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato e irrisório, acessível, mas para a gente faz muita diferença, além de nos ajudar. Vocês ainda têm acesso antecipado aos vídeos, participa do grupo fechado, ainda tem preferência quando pede um vídeo e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa é uma planilha muito boa, é uma planilha barata, acessível, ela vai te ajudar a controlar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda, e você comprando a planilha, você apoia o nosso trabalho. Então, adquira a planilha aí, porque você vai gostar bastante. De novo, é um produto barato, acessível e de ótima qualidade. Por fim, nós ainda contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e de introdução aos FIAGROS. São e-books bem completinhos, com linguagem de fácil entendimento, fácil aprendizado. Então, compre os e-books aí e nos ajude. Além de ser uma ótima forma de apoio pra gente aí, você ainda vai ter um ótimo material, barato e acessível aí, e vai ajudar bastante vocês, principalmente investidores aí iniciantes. Esse vídeo aí foi uma sugestão de um inscrito, inclusive foi um doador pra gente, ele já fez doações pra gente. Ele falou assim: Amu, você consegue atualizar o estudo do VCJR? Então tá aqui a sugestão, né? Vamos ver se as informações que eu tenho a respeito do fundo vão ser do agrado. Já antecipo que eu não gostei muito do fundo, mas a gente vai ver dentro do relatório gerencial mais à frente. Aqui nós estamos dentro do relatório gerencial do fundo mais recente. É um relatório ainda referente a janeiro, nós já estamos no final de fevereiro, né? Então tem um certo delayzinho aí, e acredito que pode ser que quando o vídeo for ao ar já tenha um relatório um pouco mais recente. Como antecipamos, ele é um fundo de papel, ele pode investir em diversos segmentos do fundo de papel, ó, CRIs, pode investir em LCIs, LHs, são as possibilidades de investimento. O objetivo do fundo é tentar superar a NTNB mais 1 a 3% de spread. Eu acho que para um fundo de papel, ainda mais para esse fundo, depois eu vou explicar por que eu considero ele ser de médio, ele não é um high yield, mas para mim ele é um de médio pingando ali no high yield. Então eu acho que esse spread de 1 a 3% é pouco, tá? Que é o objetivo deles. Só que dentro do relatório vocês vão ver que ele consegue ter uma rentabilidade, assim, ele está conseguindo extrair um pouco mais que isso. Como a gente antecipou, é um fundo grande, né? É um fundo de patrimônio aí de 1,4 bi. Ele está sendo negociado com certo desconto frente ao seu patrimônio, 27 mil inscritos aí, cotistas, e a gente viu pelo relatório lá mais atualizado, aparentemente já está mais que esse número. E a taxa média do seu portfólio é IPCA mais 9. Então, assim, olhando somente para a taxa, sem olhar a critério realmente dos devedores e etc. a fundo, para ver se, né? Porque, assim, não é simples você olhar para uma taxa e dizer se ele é high yield ou high grade. Eu considero ele aqui, pelas taxas, um fundo de médio risco pisando aí num high yield. Aqui já vai uma crítica à gestora, né? Quem elabora o relatório gerencial. É algo simplório, mas que eu não gosto. Eu acho que essas informações, principalmente as informações iniciais a respeito do fundo, tem que ser trazidas lá no início. Tanto faz que eles fazem do jeito que eles acharem melhor, né? Mas isso aqui está na última página do relatório. Então a taxa de 1,6 é uma taxa caríssima, caríssima, e ele não cobra performance. Agora, isso aqui para mim já é irrelevante, tá? Eu prefiro calcular na prática o que a taxa representa. Mensalmente eu faço os vídeos de ranking para ver quais ativos, teoricamente, são os melhores do segmento e blá blá blá. Aí veio uma pessoa no comentário e disse: poxa,
esses seus cálculos de taxa não tá batendo, porque ele citou o MOL, né? O MALL. O MOL 11 tem taxa de 0,5% e você tá dizendo aí que eles cobram 7%, essa informação não tem sentido e blá blá blá, né? Então, hoje, eu sempre falo, né, mas eu vou parar, já que algumas pessoas têm dúvida disso, eu vou mostrar na prática que esse 1,60 para mim é irrelevante. Eu gosto de ver, na prática, o que as despesas estão representando frente às receitas. E eu fiquei assustadíssimo com esse fundo, inclusive baseado nesse critério, eu jamais investiria no fundo, porque, assim, 1,60 eu já acho caro, mas eu não me guio por isso. Mas na prática, as taxas estão, sim, nossa, bem salgadas. Essa parte aqui de prezado cotista eu não costumo ler tudo, mas aqui o gestor fala as entregas dele, que o fundo é indexado a IPCA, e ele está conseguindo, mesmo com esse IPCA agora, né, está conseguindo bater o CDI, apesar de que ele não conseguiu bater o CDI do período, mas isso aí é um pouco irrelevante. Aqui ele mostra que ele está conseguindo bater o NTNB aí, ó, mais 3,89, então ele está conseguindo bater aquela rentabilidade que ele buscava de pelo menos 3. Aqui é um ponto que chama atenção. O fundo possui alavancagem, tá? Ele tem 8,5% aí do seu PL alavancado. Como assim, Amu? Poxa, um fundo, o máximo que ele pode ter de patrimônio é 100%. Se ele tem mais de 100% de patrimônio, significa que 8,5% desse patrimônio aqui não é dele, né? É dívida que ele tem em alavancagem. Ele deu os próprios CRIs como garantia e contraiu outros CRIs que não seriam deles, entre aspas, né? E aqui ele fala toda a movimentação, como é que ele está alocado e tal. Essa parte a gente vai deixar para ver com mais detalhes dentro do relatório gerencial. Continuando aqui no relatório, eles trazem que eles também estão em outras plataformas, LinkedIn, YouTube, Spotify, Instagram. Então, se vocês tiverem interesse, sigam eles também nessas outras plataformas. Continuando no relatório, ele fala sobre o dividendo que foi pago em 15 de fevereiro. Então, isso aqui é praticamente 100% do CDI. A gente vê o seguinte, ó. O laranjinha é o VCJR, o preto é o CDI e o IPCA é o verde. Então, assim, ó, como ele não é um fundo indexado ao CDI, não é muito justo essas baboseiras de ficar comparando o fundo com o CDI. Mas, ó, ele vem tendo dificuldades para superar o CDI, ó, durante um bom tempo. Em alguns momentos ele passou, mas desde junho de 2023, o fundo vinha levando uma lavada do CDI, perdendo feio para o CDI. De novo, não tem muito como comparar porque ele é indexado ao IPCA. Então, o IPCA tinha caído bastante, o CDI ainda estava muito alto, né? Então, não vejo como uma comparação muito, muito justa. E aqui, ó, o IPCA, que é a verde, aí sim, que é o core do fundo, ele vem conseguindo superar, na grande maioria dos casos aí, somente aqui que ele tem uma certa dificuldade, mas ele vem superando aí com folga o benchmark dele, que é IPCA. A gente vai ver que ele é altamente indexado ao IPCA. E aqui ele mostra o dividendo médio entregue, né? O dividendo que ele entregou nos últimos meses, isso aqui a gente acabou vendo lá no site. Aqui ele traz uma comparação da NTNB, também a marcação na curva, né? O que representa os yields. Isso aqui a gente vê melhor representado aqui na tabela de sensibilidade. Na data de fechamento do relatório, na época, o fundo estava 95. Na data que a gente grava o vídeo, ele está 94. Mas, note, quem compra o fundo hoje está tendo 3% de desconto, ele está tendo um spread de 5% sobre a NTNB, ele vai ter IPCA mais 11, e quando tira as taxas, olha que as taxas come quase 2% da rentabilidade do fundo, ó, de 11,38 cai para 9,63. Então, se você compra o fundo, entre aspas, é mais caro, ó, 96, 97, ó, vamos pegar 98, que seria o extremo que ele trouxe na tabela. O ágio, ele já passa a ter ágio, quase 1%. O NTNB, ó, de 5,72 cai para 4. IPCA mais 11 cai para IPCA mais 9 bruto. E o IPCA mais 9,63 cai para IPCA mais 7,89. Então, quanto mais barato se consegue se posicionar e comprar, é melhor para o fundo. E aqui a gente vê o que eu falei, ó, se o fundo ele tem 96% do portfólio indexado a IPCA, não é justo ver essas comparações com o CDI. Ele tem ali também, ó, 9% em CDI, então você já vê que aí já passou do 100%. Ele tem uma posição bem pequena em FIIs, 1,4%, e o caixa parado aí mais 1,3%, totalizando 8,5% aí, ó, de alavancagem que o fundo possui. Olhando só pelos segmentos aqui, né? Residencial é um setor um pouco mais arriscado, ó, 35%. Comercial aí depende do segmento. Hotéis, 10% também é arriscado. Corporativo aí vai depender do segmento. Como assim, amor? Ora, HCTR e Deva tem bastante corporativo lá, Versalhes e tal. Mas é um corporativo que não tem tanta qualidade de crédito, né? Eles também têm o setor de energia, concessões, têxtil, loteamento também é perigoso, setor arriscado, home equity, mas não é o core de risco para ser multipropriedade e tal, não é um percentual alto. Então ele tem 88,9% indexado a IPCA, aqui caiu porque aqui conta com a alavancagem, ó. Então Selic, CDI,
ele tem ali mais quase 10%, IMA B aí ele tem mais 1,3%. Aqui ele mostra as maiores posições, e aí note o seguinte, tá? Eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Outros, 40%. Olha o tanto de, entre aspas, concentrações que o fundo possui, próximas dos 10%. Então, Hotel Fasano, só 10,4% aqui para eles, né? Residencial JK, 8,6%. Residencial Alto das Nações, 8,1%. E será, tendo em vista os acontecimentos que a gente viu lá com o pessoal do HCTR, que aí tem todo aquele grupo econômico que era do GPK. Será que esse Residencial JK é do mesmo grupo econômico do Residencial Alto das Nações? Se você tiver interesse, for cotista desse fundo, tiver interesse em posicionar, faça esse questionamento à gestão, tá? Para eles deixarem isso de forma muito clara. Aí eles têm lá Cirela, tal, e as outras posições aqui não são posições tão altas assim. Agora eu vou mostrar isso lá no relatório e a gente vê isso com um pouquinho mais de exatidão, eu paro para falar sobre isso. A imensa maioria dos devedores são de São Paulo, 81% também das garantias, né, estão concentradas em São Paulo. Isso aí até que é um ponto positivo, porque São Paulo é meio que o motor do país. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, eu trago agora, nós vamos voltar e ver mais algumas informações, tá? Eu trago agora a forma de apoio gratuito ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, nesse vídeo deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos, se inscreva no canal que eu fico imensamente grato. Comenta aí para nós o que você acha a respeito desse fundo. Você gostou das informações trazidas até aqui? Eu ainda vou trazer outras informações que me fizeram não gostar do fundo. Não tenho, eu nem lembrava desse fundo, tá? Não é um fundo que me agrada e em razão das informações que eu trouxe, eu não teria de jeito nenhum. Além de não ser das maiores gestoras e tal, assim, de rolo já basta HCTR, Deva da vida aí, então não é algo que, assim, longe de ter ativos de alto risco igual o Deva e HCTR, não é esse o ponto. Mas eu não gostei, não me agrada. O fato de eu estar falando isso não significa que ele seja bom ou ruim, é a minha sensação a respeito do fundo. Isso também não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal MUF Infra, e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos para monetizar esse canal. Já contamos com 555. Se quiser, vá lá no canal MUF Infra e se inscreva. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nesses canais, se inscreva, comente, compartilhe, tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender o mais rápido possível. Continuando, a gente vê sobre negociação e liquidez, a gente já viu lá atrás sobre isso, né? E aqui a gente vê o DRE do fundo, é daqui que eu tiro as informações. Eu queria que vocês se atentassem a essa linha aqui, ó. Tem as despesas do fundo com IR e despesas do fundo. Note que, frente ao total aqui do que o fundo receitou, ele gastou 2,49 de tudo que ele receitou, 3, 2, 3. Então, assim, note que é recorrentemente uma taxa alta. Então, aqui, todo esse percentual aqui, provavelmente é milhões que o fundo receita, tá? Então deve ser 17 milhões, ó, 660 mil, é que ele colocou aqui como se fosse reais, né? Mas enfim, o fato é que ele teve receita de 17,66 e teve despesas de 3,40. Provavelmente não é tudo isso aqui que vai para o bolso da gestão, não. Mas note que são despesas altas aí. Aí eu pego isso aqui e calculo, é daqui que eu tiro aqueles cálculos. Então eu faço isso aqui, eu pego esse 3,40, eu multiplico ele por 100 e divido pelo total que ele recebeu, que aqui a gente sabe o que isso representa do total. Ó. E aí, gente, olha para mim, isso aqui é muito, muito, muito caro. Até 15% seria o limite do limite para eu investir num ativo. Agora, quase 20%, imagina, tá? O risco é seu, investidor, não é do gestor. Você está correndo risco. Para o gestor vir aqui e 20% de tudo que o fundo apurar ir para o bolso da gestão, de novo, se a gestão aqui não fica com todo esse recurso, aí para mim é irresponsabilidade deles, é desleixo, é falta de minúcia, sabe? De detalhamento. Se não vai tudo para o bolso deles, que eles detalhassem melhor aqui para a gente ver para onde que vai esse valor. Mas, poxa, 19% de taxa, 20% a cada R$1, 20 centavos ir para o bolso da gestão, do risco do cotista, aí para mim isso aqui é demasiadamente alto. 15 já é caro, de 10 a 15 eu acho uma taxa careira, mas aí é aceitável. Agora, acima de 15 para mim é algo... Enfim, então esse aqui é o principal critério, pior de todos, mas aí entra também aqui na parte dos devedores. Então aqui, se a gente for pensar bem, ó, lá acho que os percentuais estavam um pouco diferentes disso. Hotel Fasano, 5 com 5 aqui, ó, dá 5,5 com 5,5 dá quase 11, então tá diferente do que ele marcou lá.
Acima de 10 já é algo um pouco problemático, sendo que depois dos acontecimentos que a gente viu acontecendo com a HCTR, blá, 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 hoje, nem 10 eu já acho bacana, tem que ser para mim abaixo de 7, então tá acima. Aí você olha aqui, olha o tanto de residencial JK. Aí a gente vê aqui, ó, 3, 6, 9%, batendo mais ou menos com o que ele colocou lá, né? Então aqui, ó, residencial Alto das Nações, ó, 4 com 4, 8 com mais 2, 10. Então isso aqui tá mais do que foi falado lá, ó, do PL. Aí Matarazzo também passa ou belisca bem os 10 aqui, ó, tá quase 10%. Enfim, o que eu quero trazer de resumo? Ele tem concentrações em devedores aí. É um fundo que, entre aspas, não vai ter tantos devedores. Apesar dele colocar aqui numericamente 44 devedores, mas a gente viu aí que não são 44, né? Então, para mim, eu vejo isso como sendo algo bem negativo. O único fundo que ele tem é um tal de CYCR, da Cirela, né? E aqui está toda a carteira de devedores que o fundo possui. Então, eu particularmente não gostei da carteira, achei muito concentrado, e é mais um ponto que me chamou a atenção negativamente. Aqui a gente vê os devedores do fundo. E é aquela parte que eu sempre falo, para mim, é uma parte que eu acho que os investidores menos dão atenção e é a parte que deveria dar mais atenção. Se você gostou dos atos, porque tanto faz a minha opinião, ela não tem a menor... você tem que formar a sua opinião. Eu apenas falo o meu ponto de vista, mas não quer dizer que eu tenho razão, que eu sou o senhor da razão, nem nada. Poxa, ó, esse devedor aqui, ó, é um residencial Alto das Nações, ele é 11,1% do portfólio, 80% de LTV, ou seja, uma garantia relativamente baixa, tá? De cada R$80 de dívida, foi dado 100 de garantia. Quais foram as garantias dadas? Ó? Alienação fiduciária da SPE, alienação fiduciária de 100% do imóvel, terreno, mais unidades autônomas. Então, para mim, isso aqui é uma ótima garantia. E fiança dos acionistas. Essa primeira aqui não vejo tanta força, mas a alienação fiduciária de imóvel é ótimo. Então, apesar de ter um péssimo LTV, ele tem a garantia do imóvel. Agora, resta saber o seguinte, eles estão dando aqui por 80, recebendo 100. Mas será que realmente vale 100? Que se ele valer ali 90, 95, 80, 75, 60, se precisar vender as últimas pressas, será que realmente ele vai valer 100? E se valer 100, ele não vende por 100. Aí será que ele consegue vender por quanto para recuperar esses 80? Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, chegue nessa parte, olhe com calma um por um dos devedores. Se ficar dúvida, entre em contato com o RI para você tentar entender um pouco melhor, né, em onde que você está colocando o seu pezinho. Então, para mim, é uma das partes mais importantes e é uma parte que eu não vejo as pessoas dando tanta importância assim. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu espero que tenha ajudado ou agregado de alguma maneira. Gostaria de agradecer e reiterar a todos vocês que apoiam nosso canal, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Muito, muito obrigado. Lá no canal Mudicas nós temos e-books também. Considere comprar e apoiar o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab.